O ímã gira de frente a uma bobina, isso produz corrente, ela muda de direção. É a corrente alternada. Primeiro ela é máxima em uma direção, decresce, muda de direção e assim por diante. Você já conhece. Mas então se diziam os senhores, por que colocar apenas uma bobina? Por que não duas? Por que não três? E de fato, como uma única máquina, elas faziam três correntes. Este é o princípio da corrente trifásica. Tomemos um fio de cada circuito. Em cada um deles circula uma corrente alternada, estamos de acordo? Ora, o ímã passa primeiro diante da primeira bobina, depois diante da segunda e finalmente diante da terceira, mas não diante das três ao mesmo tempo. De modo que as três correntes não variam ao mesmo tempo. Quando a corrente 1, por exemplo, for nula, a corrente 2 será pela metade máxima numa direção, a corrente 3 pela metade máxima na outra direção. Ora, sabe-se que duas correntes iguais de sentido contrário se anulam. Então o total é zero. Pouco mais tarde, quando a corrente 1 será máxima em uma direção, 2 será pela metade máxima na outra direção e 3 também. Total ainda zero. Mas se a soma das correntes é nula, podemos então colocar em comum os três fios de retorno. Mas claro, que funciona. O fio no qual a corrente é nula é chamado de neutro. Os três outros fios são chamados de fios de